boa tarde a todos, ou bom dia, a gente não sabe o horário que vai acontecer essa nossa apresentação, mas é um prazer estar aqui, mais uma vez na ANPAP, o nosso artigo intitulado Fundamentos Sócio-Históricos para Pensar o Ensino de Arte e o Enfrentamento das Políticas Públicas Educacionais, foi produzido com a Raíssa, eu e a Priscila, e então eu vou fazer aqui uma introdução apresentando o artigo. Nós trabalharemos então no primeiro tópico as questões das políticas educacionais, como essas políticas se desdobram no discurso pedagógico, também a questão da educação e do capitalismo, e para isso nós vamos usar alguns autores como o Gramsci e o Mésaros, e a gente fecha então o nosso texto discutindo a questão do núcleo categorial do materialismo histórico dialético e o sistema das artes. Então, eu gostaria de iniciar falando da reflexão que a gente precisa fazer em torno dos documentos que estão aí postos, a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento liberal, que é um documento que está representando a política do governo Bolsonaro nesse momento, que a gente precisa ter uma crítica bastante grande a esse documento, e, ao mesmo tempo, ele é tão amplo e tão sem conceitos que a gente também pode construir alguns espaços de, digamos assim, de contra-hegemônicos no próprio documento. É preciso ressaltar também que nós trabalhamos nessa perspectiva a partir da pedagogia histórico-crítica. O nosso grupo vem estudando ao longo dos anos as características dessa pedagogia, o seu viés de diálogo com o materialismo dialético, e ressaltamos, então, a importância da educação estética crítica, que essa perspectiva traz, a ênfase no processo criador e a intencionalidade pedagógica do professor. O professor como intelectual que pensa o conhecimento, que pensa a escola em uma perspectiva crítica. E não podemos desconsiderar, então, que esse processo de crítica é um processo histórico que vem sendo construído ao longo da história da humanidade, e que isso precisa ser socializado na escola, né, para que o dominado domine aquilo que o dominador domina, como diria o nosso autor principal, Demerval Saviani. Então, para entender todas essas tramas, né, e a gente não consegue pensar numa educação estética no Brasil de forma descolada dos problemas estruturais do sistema capitalista, né? Então, para a gente conseguir entender isso, como a educação ela vai estar vinculada à essência humana, a gente vai se apoiar em Marx, que entende que a essência humana ela é produzida em parte e desenvolvida através da riqueza e da sensibilidade humana subjetiva. Então, a educação estética numa sociedade capitalista, ela vai estar subordinada aos interesses do mercado e vai vincular a estetização do consumo e a padronização dessas subjetividades. Então, para entender todas essas posturas, a gente vai trazer Gramsci, né, que fala que a educação ela pode atuar em duas perspectivas, tanto construindo consensos, né, para permanecer o interesse da classe dominante, quanto romper com essa ideia hegemônica, né, e trazer mais clareza para essa sociedade de classes, né, entender o que faz dela alienada. Então, essa estrutura de dominação, ela é baseada numa educação que não é reflexiva e que nega o saber sistematizado pela humanidade. Então, dando continuidade a essa reflexão, uma questão bem importante da teoria, a qual a gente utiliza para fazer a análise, é a questão do núcleo categorial do materialismo histórico dialético. É sempre importante ter essa premissa, a partir desse princípio que o trabalho é a categoria central do materialismo, e é ele que forjou as demais ações humanas, inclusive a arte. Então,
todo o trabalho humano vai derivar dessa ação, dessa atividade inicial, em que o ser humano pôde forjar sua consciência a partir da ação, né, a consciência e a subjetividade, na medida em que foi atuando na realidade, na medida em que foi transformando a natureza, modificando a natureza e a si próprio também. Então, a ação artística, historicamente, ela foi a porta para a consciência dos indivíduos. O Ernst Fischer vai dizer que a arte é uma forma de trabalho tão antiga quanto o próprio homem, e Karel Kozik, que também é um autor que vai discutir a praxis, vai falar do caráter ontocriador da praxis, que foi o caráter que permitiu, então, o ser humano criar artisticamente e modificar a natureza, né? Então, na medida em que transforma algo, sabendo que esse algo pode ser transformado, pode se transformar diferentemente do que era em seu estado original, é essa ação que caracteriza o caráter ontocriador da praxis. E ao se apropriar, então, da natureza e fazer essa transformação, o ser humano faz isso impregnando a natureza dos sentidos de humanidade, humanizando a natureza, e a si próprio adquire sentidos teoréticos. E a fruição estética, então, vai entrar nesse âmbito, sendo a responsável por forjar a subjetividade humana, e o conhecimento artístico, então, é essencial ao ser humano, porque ele se afirma no mundo e reconhece sua essência através do conhecimento artístico. Então, a relação do trabalho e da arte enquanto criação humanizada tende a desaparecer dentro de uma sociedade capitalista, né? Porque ela dá espaço ao trabalho alienado que se transforma em mercadoria. Então, a educação estética, ela é capaz de produzir um confronto entre o capital e o trabalho, né? Mas só que dentro desse sistema capitalista isso não acontece porque a educação está subordinada aos interesses do capital. Então, com essa divisão do trabalho na sociedade capitalista, a arte e os seus sentidos humanos eles vão ficar empobrecidos, né? Então, a associação conceitual do senso comum faz com que o trabalho artístico esteja vinculado ao lazer, ao entretenimento, ao ócio, né? E se estende ao sujeito que usufrui. Então, na perspectiva hegemônica, o artista é visto como um ser que se difere, pois ele possui certos dons, né? E não entende isso como um trabalho, né? Então, essa concepção, ela vai ocultar as necessidades humanas e as suas condições reais de produção. Saviani, ele vai trazer que essas teorias educacionais não críticas, elas estão desvalorizando os conhecimentos historicamente elaborados pelo ser humano, né? E os conteúdos, né, nesse processo de ensino e aprendizagem do sujeito, resultando num método pouco emancipatório. Então, para finalizar, existem muitos interesses encobertos por trás dessas formulações dos documentos oficiais de educação. O espaço da arte está bem limitado, né, de forma simbólica, e a arte, ela perde as áreas do conhecimento, que são consideradas mais científicas, e vai ser tratada como uma linguagem que não contribui para a compreensão ampla do mundo, né? Então, como que a gente vislumbra a emancipação humana tão cara aos processos educacionais, sendo que essa sociedade de classes nos torna objetos, né? Que desumaniza e constrói esses consensos e contribui para essa ideia que as coisas devem permanecer como estão. Então, a arte, em um movimento contra-hegemônico, ela tem essa função essencial na educação dos sentidos, sendo indispensável para a emancipação humana. Então, a classe hegemônica, ela hostiliza a arte e busca mecanismos para subordinar e fragmentar o ensino, retrocedendo essas conquistas e os direitos. Então, é fundamental empreender estudos que garantam a sistematização e o entendimento desses assuntos discorridos em toda essa produção do nosso texto, né? Encaminhando o aperfeiçoamento da produção teórica enquanto estratégia para polir esses discursos hegemônicos engendrados na contemporaneidade.